Supremo Tribunal Federal julga a decisão da Câmara que suspende a ação penal contra Alexandre Ramagem. E você vai ver ainda. STF decide hoje se condena Carla Zambelli por invasão hacker ao sistema do CNJ. E ainda, a corrida para presentear e homenagear as mães no próximo domingo. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você que decidiu ficar mais bem informado na manhã desta sexta-feira. Agora são 11 horas e 30 minutos, vai virar para 31, hoje é dia 9 de maio de 2025. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias. O presidente do INSS concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira e afirmou que ainda neste mês de maio, os aposentados e beneficiários devem receber o dinheiro descontado indevidamente. O presidente do INSS, Gilberto Waller, afirmou que cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas tiveram descontos associativos em suas folhas de pagamento. Segundo Waller, essas pessoas serão notificadas pelo Instituto para verificar se autorizaram ou não o desconto. A declaração foi dada durante entrevista coletiva para atualizar os desdobramentos da Operação Sem Desconto, que investiga os descontos mensais irregulares na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. A previsão do governo é de iniciar o reembolso das vítimas até o fim de maio. Waller reforça que os aposentados serão informados pela plataforma Meu INSS, que é o canal oficial de informações, e que o INSS não entra em contato por nenhum outro meio de comunicação que não seja a plataforma oficial. Waller conta também quais vão ser os próximos passos. Bom, o que vamos informar na próxima terça-feira? Vamos informar. Você teve desconto. No dia seguinte, dia 14, vai ser disponibilizado 2 canais para que essa pessoa tenha a informação de qual associação ele teve o desconto e qual o valor descontado. Meu INSS e Central de Atendimento 135, única e exclusivamente. Ele vai abrir um desses canais, vai informar, você teve um desconto da associação X e o valor descontado no período é tal. Você teve um desconto Y, o valor descontado é tal. É isso que vamos dar transparência. O cidadão, olhando esse dado, ele pode falar, realmente eu fui associado ou eu não fui associado. Ao falar que ele não concorda, ele não precisa juntar documento algum, ele não precisa preencher nada. Ele simplesmente vai clicar e falar, esse desconto eu não reconheço. Passada essa situação, o sistema automaticamente vai gerar uma cobrança para aquela associação. Segundo Waller, a associação terá 15 dias para responder essa notificação e, se ela não tiver as documentações comprobatórias, terá que fazer a devolução do valor, que será recebido em folha de pagamento. E olha, neste momento, em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal analisa a suspensão da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, aprovada pela Câmara dos Deputados. O julgamento teve início agora há pouco e deve terminar na próxima terça-feira. Os ministros vão decidir sobre a aplicação do artigo 53 da Constituição, que permite que partidos peçam que uma ação penal em andamento contra congressistas no exercício do cargo seja interrompida. Mas o regimento interno do STF diz que, se a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal comunicar ao tribunal que, por iniciativa de sua mesa, resolveu sustar o processo, o plenário decidirá sobre a suspensão deste. A primeira turma pode optar por suspender só parte da ação contra a Ramagem e paralisar o trecho que trata de crimes supostamente cometidos após a diplomação do deputado. No caso, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, deve decidir. Alexandre Ramagem integra o chamado Núcleo 1 da investigação, responsável, segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, por liderar a tentativa de impedir o terceiro mandato do presidente Lula após as eleições de 2022.
Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas. Na sessão virtual, os ministros não discutem, apenas apresentam seus votos. Se houver pedido de vista, o julgamento é suspenso e, se houver pedido de destaque, o caso é levado ao plenário físico. E olha, começa hoje também o julgamento da deputada federal do PL de São Paulo, Carla Zambelli, por atacar o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O hacker Walter Delgatti também será julgado. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira se a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Walter Delgatti serão absolvidos ou condenados pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Eles são réus pelos crimes de invasão, a dispositivo informático e falsidade ideológica. O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte. Os ministros podem inserir os votos no sistema eletrônico até o dia 16 de maio. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Também votam os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República afirma que Zambelli e Delgatti articularam ataques coordenados contra o sistema do CNJ, com o objetivo de colocar em dúvida a legitimidade da justiça e incitar atos antidemocráticos. A acusação é de que Zambelli teria orientado o hacker a invadir o sistema do órgão para produzir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. A PGR afirmou que a conduta da deputada evidencia um descompromisso com o cargo parlamentar, além da disposição para realizar atividades ilícitas no cargo, e pediu a cassação do mandato. A Procuradoria apontou que os atos praticados por Zambelli e Delgatti ultrapassaram esferas individuais e atentaram contra a segurança e a integridade do Poder Judiciário. E agora, falando de economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu 0,43% em abril, após alta de 0,56% no mês anterior. A informação foi divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira. Apesar da desaceleração no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação subiu de 5,48% em março para 5,53% em abril, ainda mais longe do teto da meta do Banco Central, que é de atingir 3%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,48%. E o que mais pesou foi o grupo de alimentação e bebidas, seguido de saúde e cuidados pessoais e transportes. E nesta sexta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa das comemorações do Dia da Vitória em Moscou, na Rússia. Além de Lula, o presidente russo Vladimir Putin recebeu o presidente chinês Xi Jinping e outros líderes globais. Durante a viagem, Lula fez uma reunião de trabalho com Putin e criticou a política tarifária dos Estados Unidos, que anunciou taxas de importação de produtos de mais de 180 países, entre os quais Brasil, China e nações europeias fazem parte. O presidente brasileiro também destacou o potencial de crescimento das relações bilaterais e mencionou os interesses do Brasil nas áreas da defesa espacial, científico-tecnológica, educação, área e, sobretudo, na área energética. Lula defende uma negociação entre russos e ucranianos, mas a sugestão não foi levada em consideração. O brasileiro é criticado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que considera sua postura pró-Rússia no conflito. E veja a seguir, campanha Maio Furta Cor chama a atenção para a saúde mental materna. E agora, antes do intervalo, vamos ver como está o tempo em Macapá, no Amapá. 29 graus neste momento. Nós voltamos já.
E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 42 minutos. E olha, neste mês é comemorado o Dia das Mães e também é um mês oportuno dedicado a um assunto que eu quero chamar a sua atenção agora: a saúde mental materna. A campanha Maio Furta Cor foi criada exatamente para sensibilizar a sociedade sobre um assunto tão sério. Quando uma mulher fica grávida, tudo muda: corpo, pele, cabelo, tudo. Mas só que mais do que as alterações físicas, as mudanças são internas. Segundo dados do Ministério da Saúde, a depressão perinatal acomete cerca de 12% das gestantes e pode atingir até 25% das mulheres. Para se ter uma ideia ainda mais ampla, aqui no Brasil, as mães representam 69% da população feminina, de acordo com uma pesquisa do Datafolha de maio de 2023. Esses dados alarmantes ressaltam a necessidade de conscientização, medidas de prevenção, tratamentos adequados para essa situação. Para trazer um alerta sobre esse assunto que é tão complexo, né, e precisa que a gente realmente debata, discuta, fale sobre ele, eu convido agora, neste momento, ao vivo, a psicóloga Natália Aguilar. Natália, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia, Tabata, muito obrigada. Natália, os dados de depressão perinatal, como eu passei agora há pouco, eles são realmente alarmantes, né? Só que, infelizmente, quando a gente fala de depressão, ainda é visto como frescura, principalmente quando fala de depressão materna, né? Eu queria primeiro que você passasse para a gente, explicasse quais são os sinais para que parceiro, familiar, né, mãe, pai de uma gestante e também uma mãe recente, né, que acabou de dar à luz, que perceba os sinais de depressão. Bom, primeiramente, eu acho que é importante trazer que a maioria dos casos de depressão, né, no pós-parto, elas são reflexos de uma depressão que já começou na gestação, né? Eu estava ouvindo você falar e, de fato, é esse momento mesmo, né? A gestação é esse momento em que tudo muda, né? Muda o corpo, muda a vida da mulher, muda cabelo, muda tudo. E diante de todas essas mudanças, essa mulher lá no pós-parto, ela vai precisar lidar com a questão dela, ela não tem mais aquela vida que ela tinha anteriormente, né. Então, eu como profissional do luto também, eu sempre falo que, assim, a mulher quando ela passa por um período de puerpério, ela também se enluta, ela se enluta pela vida que ela tinha anteriormente, tá. E aí falando então, né, da sua pergunta com relação aos transtornos, né, que podem acontecer no pós-parto, a gente tem, né, um transtorno que é o baby blues, que ele acontece na maior parte das mulheres. 85% das mulheres têm esse transtorno, tá? Que é um transtorno que ele é administrável, tá? Ele geralmente passa logo alguns dias depois do puerpério e não necessita tanto de tratamento. Agora, a depressão ela vai ter alguns sinais que a gente vai precisar ficar atento, né? Que diferente do baby blues, por exemplo, a depressão pós-parto, a mulher ela não tem a vontade do maternar, as coisas elas se tornam muito difíceis, né? Ela começa a sentir muita culpa, ela não tem energia para esse processo, né? De cuidar do filho, e daí a gente vai precisar ficar muito atento, né? Principalmente, né, a rede de apoio para dar esse suporte, porque quando diagnosticada uma depressão pós-parto, essa mulher ela vai precisar de intervenção psicoterápica, às vezes até intervenção psiquiátrica também, para que isso também não possa evoluir para um outro transtorno, que é a psicose puerperal, que a gente tem esses 3 transtornos principais, né, para que ela possa ser cuidada nesse momento, né, e a rede de apoio vai ser fundamental para esse processo. É fundamental, e algo que eu quero chamar a atenção, Natália, é com relação ao pouco que se fala ainda sobre o tema, até mesmo pelos próprios médicos que acompanham a gestante durante todo o processo, né, da gestação, durante os 9 meses.
Eu até gosto de compartilhar, né, experiências, porque nós estamos aqui numa entrevista, mas também um assunto muito do dia a dia mesmo, né? Então, eu não tive, por exemplo, sou mãe de uma criança pequena de 5 anos, eu não tive essa informação, né? Apesar de trabalhar com informação diariamente, mas a informação não chegou para mim, por exemplo, que sofri baby blues. E é um momento, de fato, muito difícil, de muito choro e de confusão, porque você não entende absolutamente nada do que está acontecendo. E o fato da rede de apoio, de fato, ser um apoio, é fundamental para você passar por esse momento, né? E também chamar a atenção dos profissionais para que conversem, né, com as mulheres sobre isso. Olha, você pode passar por isso, mas tudo bem, né? Não se preocupe com os julgamentos, procure, né, um profissional, se preciso, né, de saúde mental, para que você tenha esse acompanhamento e não se sinta culpada, né, nesse momento que sentir esses sintomas que são... Olha, pessoalmente eu posso dizer, são horríveis e parece que não vão passar, difíceis, né? mas passam. Uhum. E a gente precisa sempre levar em consideração que, assim, sim, tá chegando um novo bebê, né, numa situação de uma mãe, eu falo que, assim, né, não são só os bebês que são recém-nascidos, as mães também são recém-nascidas, né, porque dentro da psicologia perinatal, a gente procura desconstruir um pouco essa ideia de que esse instinto materno, ele vai acontecer logo que o bebê nasce, né? A gente entende muito que essa mãe, ela vai aprender, né, na relação com o bebê, a como lidar. Só que até que ela aprenda, né, ela vai passar por inúmeras mudanças que ela vai precisar se adaptar. E aí, é importante que a gente frise aqui, né, que a rede de apoio, ela não tem que ser somente para os cuidados do bebê. Essa mãe, ela também precisa de cuidados, né? Além dela precisar de cuidados, ela está precisando investir na relação com esse bebê também, né? Então, ela está vivendo ali, né, todas essas mudanças, muitas vezes com culpa, porque às vezes ela vai se questionar ali, poxa, mas esse instinto que todo mundo fala não aconteceu comigo, porque eu não tenho a menor ideia do que eu faço com o meu bebê quando ele chora. Né? E tudo bem, porque é assim mesmo. Então, a gente fala muito pouco sobre esse tudo bem, é assim mesmo, você vai aprender, né, com o tempo e na relação com o seu bebê. Porque o que se vende, na verdade, é uma maternidade, é uma ideia de maternidade romantizada. Né? Se você vê nos comerciais, né, de produtos de bebê mesmo, né, o que se tem são mães plenas, são mães organizadas, em ambientes organizados, quando na prática o que a gente vê é que os primeiros meses de uma maternidade ali recém-nascida são verdadeiros caos. Né? E esse caos, ele acontece mesmo, né? Não tem como não acontecer, porque é uma mudança muito brusca na vida de uma família. Né? Então, precisamos sim falar e normalizar algumas coisas que essa mãe, ela vai vivenciar esse período, né? E que tá tudo bem, ela vai vivenciar isso e, se necessário, ela pode sim buscar ajuda, porque ela não está vivendo nada que não é previsto. Tá? Então, eu acho que é importante a gente trazer essa fala, né, ter esse espaço de fala para que as mães que estiverem assistindo, e aí agora, né, principalmente porque está chegando aí, né, o Dia das Mães, busquem compreender que esses sentimentos, eles são esperados, apesar deles serem bastante difíceis, eles são esperados, esse caos, ele é esperado e rede de apoio é fundamental. É fundamental, até mesmo para o desenvolvimento da criança, né, Natália? Porque Isso. afeta diretamente o desenvolvimento para positivo ou negativo, né? Porque se você tem uma mãe emocionalmente disponível, né, você tem uma mãe que vá conseguir identificar melhor as necessidades desse bebê. Agora, se você tem uma mãe exausta, né, que não... Vamos pensar, né? Se a gente está muito cansado, se a gente está vivendo muita privação de sono, a gente vai começar a priorizar o que a gente vai olhar.
né? O que vai ser necessidade para a gente? Então, a exaustão, ela pode nos tornar indisponível emocionalmente para o nosso filho. Né? E quanto mais indisponível, né? Quanto mais exausta essa mãe vai estar, mais indisponível ela vai estar e mais isso vai afetar no processo de desenvolvimento desse bebê, porque menos ela vai conseguir satisfazer as necessidades dele, identificar as necessidades dele. Né? Então, é muito importante, né, que sim, vai ter um cansaço ali natural, né, mas o que hoje em dia a gente vê é uma realidade de mães muito sobrecarregadas, né, e é por isso que nesse movimento, tanto do Maio Furtacor quanto da mobilização nacional pela saúde mental materna, que são 2 movimentos que lutam pela mesma coisa, né, a gente procura, principalmente no mês de maio, né, falar a respeito disso para a gente desromantizar um pouco essa ideia, né, de que toda maternidade vai ser tranquila, de que a gente vai ter só alegrias, enfim, né, a gente vai ter muitos momentos desafiadores também. Exatamente, compartilhar com outras mães sem julgamento, né? Cada maternar é único, é diferente e é especial de toda forma. Olha, Natália, muito obrigada. Eu adoro esse assunto, viu? Poderia ficar aqui horas falando, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada mais uma vez por ter se disposto a conversar conosco. Ótimo dia. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, dia, tchau, tchau. Muito obrigada. Nós acabamos de falar com a psicóloga Natália Aguilar. E olha, eu gostaria de desejar para você que é mãe, que esteja nos acompanhando, gestante, é mãe de criança, de adulto, esse dia é muito especial e eu desejo a você, já de prontidão, um ótimo dia para você. Todos os dias são nossos, né? Mas domingo, claro, é mais especial, apesar do apelo comercial, a data não deixa de ser importante. E agora, antes de encerrar, nós vamos com uma câmera ao vivo de Barcelona, na Espanha, para ver como que está o movimento por lá neste momento. Aqui no Brasil são 11 horas e 54 minutos, lá são 16 horas e 54 minutos. Vou pedir para a nossa diretora colocar para a gente a câmera. Olha que lindo esse mar, nós estamos vendo a praia de San Sebastián e é lindíssimo, realmente, mar azulzinho. Assim a gente encerra a edição desta sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente final de semana para você e um ótimo Dia das Mães.